A paz de Deus, meus queridos irmãos. Deus me faz sentir de contar uma obra. Esta obra que eu vou contar, meus queridos, é para aquele que acredita, para aquele que crê, aquele que tem fé, que acredita nas maravilhas do Senhor. Nós, num momento muito difícil da nossa vida, nós estávamos querendo construir uma casinha e nós não tínhamos dinheiro para pagar alguém para cuidar no local, no material. Se nós deixássemos o material lá, alguém poderia roubar. Nós tínhamos o medo que alguém roubasse aqueles materiais. Então nós resolvemos que nós ia ter que fazer um barraquinho de lona, um barraquinho com aquelas loninhas pretas, aquelas loninhas baratas, e nós mesmos ia estar posando naquele local. Mas estava chegando o verão e nós sabíamos que ia ser dias difíceis, dias muito quentes. Então eu e minha esposa resolvemos que para a gente ficar naquele local, nós temos que comprar uma geladeira. Só que nós íamos comprar uma geladeira que coubesse no nosso bolso, uma geladeira bem barata. Começamos a pesquisar nos marketplaces das redes sociais, Facebook, marketplace, onde que vendesse uma geladeira, se tivesse alguém vendendo uma geladeira barata. E essa geladeira barata tinha que custar na faixa de R$100 a R$150, que era o que nós tínhamos ali naquele momento. E pesquisava, procurava, mas uma geladeira por R$150 é muito difícil de encontrar. Achamos uma 60 quilômetros da nossa casa. Fomos lá ver a geladeira. Quando abrimos a porta da geladeira, a porta caiu. A geladeira era toda quebrada. Ela funcionava, mas a geladeira era muito quebrada, pior do que a nossa. A nossa que nós não tinha uma partilheira dentro. E ela era uma geladeira 220, que nós tínhamos ganhado da minha cunhada e do meu irmão, que eles moravam lá em Santa Catarina. E lá a rede é toda 220. E eles se mudaram para cá, para nossa região, e trouxeram aquela geladeira e doaram aquela geladeira para nós. E nós usávamos essa geladeira. Só que essa geladeira não tinha partilheira, não tinha nada dentro. E nós procurando essa geladeira para comprar, que nós ia deixar essa que nós tinha já em casa mesmo, e ia levar outra para esse barraquinho. Mas nós queríamos uma na mesma condição que a nossa. Se fosse pior do que a nossa, nós preferíamos até levar a nossa mesmo. Mas não tinha como nós levar a nossa, porque nosso filho ia ficar em casa e teria que ficar com essa geladeira em casa, para ele estar ali pelo menos ter uma água para ele tomar e colocar alguma coisinha para congelar ali, para que não estragasse. Então procuramos, não encontramos. Nós só encontrava geladeira de 300. A geladeira que estava melhorzinha era acima de R$300. E procuramos muito, vimos várias geladeiras, daí umas não entravam no orçamento, as melhorzinhas não entravam no orçamento. E conversando com a minha esposa, resolvemos que nós íamos deixar para lá. Não íamos mais comprar a geladeira, pois nós não ia ter condições de comprar a geladeira. Que a geladeira, se fosse para nós comprar uma geladeira, ou nós ia gastar mais, ou ia ser uma geladeira pior do que a nossa, que nós tínhamos. Então resolvimos não comprar mais. Fomos para lá, pro terreno, trabalhamos o dia inteiro. Quando eu cheguei em casa, peguei o celular, que eu liguei o celular, eu recebi uma mensagem, e era do próprio marketplace, dizendo que tinha acabado de ser anunciado uma geladeira por R$150. E
R$150 ainda era o preço que a gente poderia pagar, que nós conseguiríamos pagar pela geladeira. E eu vendo as fotos, eu vi que era uma geladeira duplex, daquelas que tem a porta que abre em cima, são duas portas, as portas separadas, o freezer separada da geladeira, do refrigerador. E eu olhei e falei assim, não, mas essa geladeira tá muito nova, as partilheiras por dentro, tudo intacta, tudo inteira, tudo novinha. Mandei a mensagem pro vendedor e ele falou, não, acabei de pôr para vender. A geladeira, ela não funciona, ela tá estragada, você vai ter que trocar o gás. Eu conversando com a minha esposa, falei para ela, falei, vamos pegar essa geladeira. Aí nós levamos a nossa, que não tem prateleira, não tem nada, e é simples, não era com duas portas. Vamos levar lá pro terreno, vamos usando ela. Quando Deus preparar, nós põe o gás nessa aqui e ficamos usando com essa, fica pra nossa casa, que é mais bonita do que a nossa e tá bem mais nova, mais conservada. Então, assim nós fizemos, fomos lá comprar essa geladeira. Chegando lá, o rapaz mostrou a geladeira e eu vi que ele era um catador de papel, era um catador de reciclado. E ele falou pra mim, faz tempo que eu passo em frente à casa dessa senhora e ela fala pra mim que ela tinha essa geladeira e eu nunca pegava essa geladeira. E hoje eu passando lá, ela falou, você não vai levar a geladeira? Eu peguei e resolvi trazer a geladeira. Eu ia vender essa geladeira pro ferro velho, mas eu vi que ela tá bem bonitinha, fiquei com dó. Lá no ferro velho eu ia pegar R$30, no máximo R$50 nessa geladeira. Então eu resolvi anunciar ela. Eu achei que por R$150 eu consigo vender. Eu perguntei pra ele, o que tem na geladeira? Ele falou, essa geladeira ela não funciona, ela não congela, mas se você colocar uma água aqui dentro, ela refrigera pelo menos, mas ela não congela. Eu falei, tá bom, então eu vou comprar a geladeira. E dei os R$150 pra ele. E ele tinha vários ventiladores ali, uns ventiladores faltando uma hélice. E eu falei pra ele, não tem nenhum ventilador pra me vender aí? Ele falou, escolhe um. Como você não pechinchou o preço, você pode escolher um e é teu. Catei um dos ventiladores melhorzinho que eu achei e levei. Chegando em casa, deixei a geladeira lá em casa e falei pra minha esposa, final de semana, quando nós tivermos um tempo, nós vamos lavar toda ela. Aí tiramos as nossas coisas e colocamos nela e levamos a outra lá pro barraquinho. E assim nós fizemos. Chegou o final de semana, irmãos, começamos a lavar a geladeira, limpar. Minha esposa lavou toda a geladeira ficou novinha. Retiramos a nossa, colocamos ela no local da nossa, coloquei na tomada e falei pra minha esposa, falei, a lâmpada não funciona, a lâmpada também está queimada. Falei, eu vou retirar a lâmpada e vamos levar para nós vermos se nós encontramos uma lâmpada igual essa daqui. E eu retirei a lâmpada. Quando eu retirei a lâmpada, irmãos, eu olhando a lâmpada, eu vi que a lâmpada não estava queimada. Quando eu vi que a lâmpada não estava queimada, eu só limpei a lâmpada, passei um pano na lâmpada. Falei pra minha esposa, falei, se essa lâmpada não está queimada, e por que ela não acende? Pensei comigo, falei, vou colocar de novo e vou ver se agora ela vai acender. Dei uma mexida e coloquei ela. Quando eu coloquei a lâmpada, que eu fechei a geladeira, que eu abri de novo, a lâmpada acendeu. Quando a lâmpada acendeu, glória! Quando a lâmpada acendeu, Deus tocou dentro do meu coração. Essa geladeira, ela está funcionando. Essa geladeira, acabei de fazer um milagre nessa geladeira. Essa geladeira não está estragada. E eu olhei para minha esposa e falei para minha esposa, falei, você crê que essa geladeira está funcionando?
Que nós vamos colocar todas as nossas coisas aqui. E amanhã nós vai chegar, vai ter até gelo dentro dessa geladeira. Minha esposa disse pra mim, eu creio. Tiramos nossas coisas da outra geladeira e colocamos dentro daquela geladeira. Quando foi de noite, a geladeira ela meio que parou de funcionar. Eu pensei, minha fé fraquejou. Eu pensei, ela tá estragada, realmente tá estragada. No outro dia, eu levantei, aquela geladeira ela tava funcionando e o freezer tava cheio de gelo. Isso aqui é uma obra que Deus fez na minha vida. E é a mesma geladeira que nós temos até hoje. Vai fazer 4 anos que nós estamos com a geladeira. Nunca troquemos um gás, nunca fizemos nada na geladeira. E a geladeira tá lá para provar a todos aqueles que duvidam. E chegando em casa, eu vou filmar a geladeira. Hoje ela já está um pouquinho com alguns ferruginhos, porque já fazem 4 anos que ela está lá. Mas essa é uma obra que Deus fez na nossa vida. E provou para nós, naquele momento que nós estava triste, naquele momento de busca, Deus provou que estava na nossa vida. E para você que está pensando que Deus não está na tua vida, perceba os pequenos momentos, as pequenas coisas, as pequenas obras que Deus faz, que você não está enxergando. Você só está vendo as coisas difíceis da tua vida, você só está enxergando as coisas ruins. Abra os teus olhos espirituais e enxergue as coisas boas que Deus está fazendo na tua vida. Sou grato a Deus em tudo que Deus tem feito na minha vida. Hoje nós já estamos com aquela casa pronta. Deus tem abençoado muito as nossas vidas. E eu estou aqui dando glórias a Deus. Dê glória a Deus em tudo. Dê glória a Deus pelo teu ar que você respira, pela tua roupa, pela tua mãe, pelo teu pai. Dê glória a Deus. Porque aqui na terra nós temos que só dar glória a Deus. Eu agradeço a Deus por essa força, liberdade. Deus seja hoje e eternamente louvado.